Fala galera do Bondcast, estamos aqui para falar de 007 contra a chantagem atômica ou Thunderball, esse lindo título original, baseado num livro de Ian Fleming de 1961. É o quarto filme adaptado ali pela Eon Productions, é particularmente meu favorito com Sean Connery no papel. Primeiro, esse filme merece um contexto. Eu falei como a Spectre foi criada, essa que é a organização ali por trás dos planos aqui em Thunderball. Eu expliquei como ela surgiu nos livros ali de Ian Fleming no nosso vídeo anterior, que você pode ali pegar para ter uma base. Basicamente, o Ian Fleming, enquanto escreveu os livros, ele teve ideias compartilhadas junto com Kevin McClory e outros roteiristas. Há várias histórias, várias versões de como rolou essa conversa, esse papo sobre como foi criada Thunderball, a ideia e a Spectre. Mas a melhor versão que nós temos é que Ian Fleming queria muito levar James Bond aos cinemas, ele tentou muito no começo, coisa que eu também já disse no nosso primeiro vídeo ali, conseguiu os direitos de Cassino Royale para uma versão de TV e depois de muito trabalho ele conseguiu ali junto com Albert Broccoli e Harry Saltzman produzir os filmes de James Bond, que começou com Dr. No. Durante a produção dos filmes, Fleming continuava escrevendo seus livros. Ele fez contato com Kevin McClory através de um amigo, um vendedor de sonhos, aspirante a diretor, dizia que ia ser um grande cineasta ali em Hollywood, mas na verdade ele era apenas um operador de microfone que tinha feito alguns comerciais. Ele conseguiu convencer Ian Fleming nas palavras a fazer um trabalho, um filme com ele tinha uma ideia de fazer um filme aparentemente com cenas aquáticas, uma conversa de bar ali junto com ele, tiveram algumas ideias que depois ele veio a colocar no livro. A questão é que Fleming inicialmente planejava trabalhar com McClory, mas desistiu após McClory lançar um filme que ele dizia que seria um enorme sucesso, mas foi um grande fracasso. O filme é The Boy and the Bridge, produzido por McClory, foi um fiasco. Ian Fleming viu que ele na verdade era um trambiqueiro, pulou fora, mas aí ele publicou o livro, depois queria levar para o cinema, mas aí McClory entrou na justiça. Ele alegava de que algumas das ideias ali que estavam em Thunderball eram dele. Foi uma batalha judicial muito grande, esgotou até a saúde de Ian Fleming. McClory chegou a ameaçar que criaria uma franquia própria de James Bond, mas aí eles chegaram no acordo. O acordo foi que McClory cederia os direitos de Thunderball por 10 anos para a Eon Productions, mas que ele produziria o filme oficial Thunderball, tanto até que de fato ele é o único produtor do filme. Após 10 anos, os direitos autorais retornariam para McClory e ele poderia então fazer um remake, uma nova adaptação dessa história, que foi o que ele fez, Never Say Never Again, de 1983. Um filme controverso que não faz parte da cronologia oficial de James Bond, mas chegaremos nele também. Resumindo então, depois de uma batalha judicial de quem deveria ter os direitos ou não, Kevin McClory vence com suas condições e o filme é produzido, mas também com produção executiva de Albert Broccoli e Harry Saltzman e com o retorno de basicamente todos da produção dos filmes anteriores. Nós temos o retorno de Sean Connery, Lois Maxwell, Bernard Lee, Desmond Llewellyn, os personagens clássicos de James Bond ali que fazem parte do gabinete do MI6, e nós temos também a adição do excepcional Adolfo Celli como Emílio Largo, o grande antagonista desse filme, um braço da Spectre. Como de costume, o filme seguinte de James Bond se torna ainda maior e Thunderball é um filme ainda mais grandioso. É um filme que teve um investimento maior, uma grande superprodução e é um filme muito único, principalmente por conta de suas cenas subaquáticas. O livro Thunderball de 61 é muito bom, o filme ele é muito fiel sim, há claro algumas diferenças, há personagens que não estão no livro que estão aqui, por exemplo a Fiona Volpe. Há uma diferença entre a ordem de hierarquia de poder de Emílio Largo e Ernest Stravo Blofeld, mas que eu comento também melhor no nosso vídeo de Spectre. Há também algumas diferenças no desfecho, na batalha final, a inclusão de alguns animais marinhos diferentes, mas a verdade é que no todo, no escopo geral, é uma grande adaptação. Na história, Largo, o número 2 da Spectre, desenvolve um meticuloso plano para roubar 2 bombas atômicas durante uma missão oficial da OTAN. E logo anuncia que atacará uma grande cidade dos Estados Unidos ou do Reino Unido se uma quantia de 100 milhões de dólares não fosse paga. Bond é um dos agentes selecionados para investigar a missão e suas pistas o levam a Nassau, nas Bahamas. E aí já começa o ponto forte do filme para mim, o retorno às Bahamas. Eu já adoro o Dr. No por conta do cenário paradisíaco e aqui é ainda melhor, é muito mais explorado, é um filme com muito mais cenários e ambientações ali na vida de Nassau.
nas praias, na cultura, nos hotéis, no cassino. E a gente já tem ali Ken Adams, já mencionei, o designer de produção, ele tá aqui ainda com mais classe, com mais elegância, com maior orçamento, ele consegue deixar tudo mais refinado. É um filme muito vistoso. E aí a gente tem novamente aquele tom de calor, de praia e muita cena aquática, o que é algo extremamente difícil de se fazer. Sempre foi difícil de fazer cenas embaixo d'água e Thunderball tem muita cena de batalha embaixo d'água que vem dos livros e na tela fica lindo demais. A gente tem mais uma vez a trilha sonora de John Barry escoltando toda a obra com uma imponência, mas tem uma urgência a música, uma crescente, porque afinal de contas James Bond é enviado para Nassau para investigar ali o desaparecimento das bombas, mas ele está correndo contra o tempo. É uma missão que tem que ser resolvida nos próximos 2 dias ou 4 dias. Então é com uma corrida contra o tempo, a música tem essa urgência e funciona muito bem, sem falar, claro, da música de introdução. Novamente, eu vou repetir aqui que a estrutura de James Bond foi estabelecida ali em Goldfinger, aquela cara, eu já mencionei isso muito bem, e aqui Thunderball a mesma coisa. A gente tem uma pequena missão no começo do filme, um tanto engraçada, com alguns gadgets diferentes, mas funciona, e a gente depois já tem a introdução, a música tema de Tom Jones, Thunderball, Tom Jones ali com uma voz forte, imponente, uma trilha sonora tão grande que já te coloca no filme ali, no meio daquela ação, é muito bom. Mais uma vez a gente tem uma sequência de títulos que tem tudo a ver com o filme, né? Aqui a gente tem o tom de azul, cenas aquáticas, mergulhadores, os silhuetas, com essa trilha sonora charmosa. Isso já é, mais uma vez, uma forma de abrir o filme como nenhum outro filme faz. Depois dessa grande sequência pré-títulos, a gente tem ali o vilão se apresentando, né, Emílio Largo, se apresentando num QG da Spectre, numa cena em que a gente já vê todo o poder da organização e toda a influência do seu líder, Ernest Stravo Blofeld, ainda nas sombras aqui nesse filme. O grande antagonista é Emílio Largo e eu gosto muito porque Adolfo Celli é um grande ator e eu gosto da caracterização. O cara tem um tapa-olho, ele tem um barco, ele tem uma piscina com tubarões, adora pescar, luta em alto mar com arpões. É um pirata. James Bond contra pirata que roubou uma bomba atômica, brincando aqui de forma meio grosseira, mas a essência é essa. James Bond é um herói fantástico, um assassino com missões fantasiosas, e aqui a gente tem um vilão característico, muito icônico, e eu adoro Emílio Largo, então para mim o filme já tem um peso porque tem um grande vilão com um grande plano. E a gente tem Sean Connery no auge mais uma vez. James Bond tá ácido, malicioso. Aqui ele tá inspiradíssimo. É uma fala mais marcante do que a outra. E Sean Connery super à vontade no papel. E ele se mostra ali também um grande mergulhador em Nassau ali. Ele que vai enfrentar o vilão embaixo d'água. A gente tem mais uma vez belas atrizes contracenando com Sean Connery. Aqui temos Claudine Auger como Domino, uma personagem que fica ali entre a inocência e a inteligência, muito característica das personagens femininas na década de 60. Mas ela funciona muito bem, a atriz é muito boa, tem muita presença em tela e tem uma química muito boa com Sean Connery e sua participação no roteiro tem uma relevância bem significante. É um filme muito bonito visualmente. Os hotéis, o cassino, as praias, a jogatina, os diálogos ácidos entre James Bond e vilão. Esse filme tem muito encontro, né? James Bond se encontra com Emílio Largo muitas vezes antes de chegarem às vias de fato e todos os encontros são sensacionais. Como eu falei, o roteiro está afiadíssimo. James Bond está muito bom na retórica, então funciona muito bem. O humor do filme combina. E é um filme lindo, mais uma vez, visualmente, porque dá vontade de estar lá mergulhando com todo mundo. É um filme, novamente, com tom erótico, com muita violência, com muita classe e com muita investigação, espionagem até embaixo d'água. Tem um momento em que a gente tem ali o vilão, o plano do vilão para roubar a bomba e esconder ela embaixo do oceano. É feito com tanta calma, com tanta meticulosidade, pode soar até meio cansativo para alguns. Eu acho muito interessante, porque a gente vê tudo como foi orquestrado desde o começo e depois tudo ruindo graças ao nosso herói que tá lá para salvar tudo em cima da hora, mas do jeito certo. Thunderball é um filme em que temos James Bond lutando contra tubarões, lutando contra mergulhadores, usando arpão, barcos em alta velocidade, perseguições submersas, tem grandes sequências de ação, a sequência final inteira é uma grande batalha embaixo d'água, aquilo é deslumbrante, é muito difícil de fazer e é bem feito até hoje.
Eu realmente adoro aquela luta submersa, torna esse filme muito único, porque a gente não vê isso em outros lugares. Na verdade, torna esse filme único até para a história do cinema. Em que outro lugar a gente tem tanta missão, tanta investigação, espionagem e batalhas embaixo d'água? Thunderball é muito bonito visualmente, é muito bem produzido, é um filme grandioso e também ganhou o Oscar aqui por efeitos especiais muito bem merecidos, porque realmente o acabamento gráfico e por conta de todas essas batalhas submersas, o filme se destaca. É uma grande produção, uma grande aventura de espionagem nas águas de Nassau, tanto na superfície quanto no fundo do mar. Eu entendo que para muitos Thunderball seja um filme um pouco complicado por conta do seu ritmo, por conta das sequências subaquáticas, mas é exatamente isso que torna ele especial para mim. É o meu favorito da era Sean Connery, porque eu adoro missões em lugares paradisíacos, as praias, Nassau é muito bonito, eu já adoro o que foi feito em Dr. No e adoro ainda mais aqui o que foi feito em Thunderball. Toda a forma como o personagem conduz as cenas de aventura, a elegância até embaixo da água, é muito convidativo, então eu gosto disso. Para mim a missão tem uma urgência, o fato de estar correndo contra o tempo e envolver uma escala mundial, vários países, a ideia de que tem vários agentes espalhados pelo mundo correndo contra o tempo para tentar impedir esse desastre atômico, e James Bond está lá, sendo o perfeito James Bond, desfrutando o mar, a paisagem, sendo mais esperto do que o vilão, sem perder a classe, sem perder a postura, um grande herói de ação com frases de efeito, escoltado por uma linda trilha sonora, cenários muito bem produzidos, é um grande filme de espionagem e é aqui um novo ápice para a franquia James Bond. Embora ele também tenha alguns diálogos bem controversos com relação a mulheres, é um filme de sua época, mas não podemos também deixar passar. Realmente tem coisas que ficaram datadas, os filmes envelhecem, não tem jeito, eles são retrato de sua época, mas ainda assim é muito pouco que destoa do resto, que é muito bem feito e muito bem intencionado. É um grande novo passo para a franquia James Bond, uma mudança no estilo de fazer ação, uma prova de que James Bond poderia explorar diversos campos tematicamente, e realmente é um acerto, foi um sucesso, foi um fenômeno. Custou caro ali para Ian Fleming toda essa ideia, né? Como eu disse, toda a situação envolvendo Kevin McClory, foi desgastante, isso ainda rendeu muito mais no futuro, a gente vai comentar, mas a questão é que Thunderball foi um acerto, é um filme muito bom. Graças a essa situação dos direitos autorais, Thunderball, assim como Cassino Royale, se tornam os únicos filmes de James Bond que já tiveram um remake, né? Never Say Never Again é o remake de Thunderball que falaremos mais pra frente. E Cassino Royale, na verdade, teve a sua adaptação para TV, uma versão que também comentaremos em breve, de 1967, e depois Cassino Royale de 2006. A questão é que a franquia James Bond sempre passou por alguns problemas de direitos autorais na justiça, sempre houve alguma barreira, alguma disputa, mas tudo foi aos poucos se resolvendo e sempre resultando em ótimas produções, claro, falando dentro da linha principal criada pela Ian Productions. E Thunderball é mais um grande acerto, é mais um grande filmaço, e na próxima falaremos de You Only Live Twice. Valeu, pessoal!